Eu pedi ao anti-roteirista deste anti-programa de TV, o abominável Boris Estrabão, ganhador do Globo de Ouro de argumentos sem pé nem cabeça, que escrevesse um roteiro provando que a arte do artista fala de arte até debaixo d'água. Vejam a proposta que ele me mandou. Peguem esse garrafão que está aí ao lado da máquina de pensar e coloquem sobre o apoio de pé do elefante. Encham d'água o garrafão. Cara, entra aí no garrafão e entrevista o artista que você quiser. Eu tenho uma maneira muito melhor de mostrar a arte até debaixo d'água. Arte do Artista apresenta o balé aquático. Dramática, plástica, humana, cênica, cônica, cúbica, toda arte esdrúxula. Eu amanheço. Poética, apócrifa. Pensando em Eu canto a arte elástica. No fim do século XIX, surgiram os primeiros bailarinos aquáticos. Por volta de 1920, o balé aquático começou a se popularizar entre as mulheres. Surgiu então as primeiras bailarinas aquáticas. Depois, o balé aquático mudou de nome para nado sincronizado. E foi com esse nome que ele se tornou um esporte olímpico. Recebemos hoje duas esportistas e artistas do nado sincronizado. Lara Teixeira, muitas vezes campeã, que em 2 anos consecutivos ganhou o Prêmio Brasil Olímpico. E Pamela Nogueira, outra estrela da equipe do Brasil nas Olimpíadas do Rio. Lara e Pamela, estamos aqui na nossa piscina, uma piscina olímpica, você vê que tem as dimensões olímpicas, né? Para começar, é melhor dançar dentro d'água ou fora d'água? Eu prefiro dentro d'água. Eu sou uma pergunta científica, tá? Vocês duas se dedicaram ao nado sincronizado porque nasceram na Tijuca, ou seja, a Tijuca não tem praia, aí vocês caem na piscina. Não, eu nasci em Campos de Goytacazes, não sou tijucana de alma, porque morei a minha vida inteira lá, mas realmente foi um destino muito bom, muito positivo, porque lá o clube é tradicional no nado. Meus pais também sempre trabalhavam muito, me deixavam no clube para praticar as modalidades depois do colégio, e aí eu entrei no nado. Você também começou, Pamela, no Tijuca Tênis Clube. Sou do Tijuca até hoje e eu comecei, na verdade, na ginástica rítmica. Aí eu fiz ginástica até os 10 anos e acabou e eu queria entrar para outro esporte. Eu ainda fiquei na dúvida entre vôlei e o nado, mas acabei entrando mesmo no nado. Eu entrei até tarde, entrei com 12 anos. É tarde isso? Isso, é. É? Normalmente 6, Começa assim. 8 anos. É? As pessoas já começam. Esse esporte chamou balé aquático. Isso. Antes. Sim, era literalmente um balé. Eram feitos com 30, 40 pessoas. Acho que o pessoal que fala do nado sincronizado, uma imagem muito marcante do nado sincronizado é da Esther Williams, que é a Escola de Sereias, o filme que foi feito por Hollywood, né, e que ficou eternizado. Só que o esporte hoje em dia não é tão parecido com esse balé da Esther Williams. Mas é bacana de assistir e ver que a gente saiu dessa evolução. E entrou em Olimpíada muito depois, né? Sim, e foi até recente, em 84 foi a primeira apresentação olímpica, né, conotação olímpica, que já era nado sincronizado. As provas eram solo e dueto, era apenas uma menina sincronizando com a música, e o dueto, que são 2 meninas, sincronizando com a música também. Enfim, são as 2 provas que tinham nas 2 primeiras edições dos Jogos Olímpicos, e depois mudou para equipe e dueto. A equipe são 8 meninas
competindo juntas a coreografia. Solo não existe mais. Solo existe só em competições mundiais, pan-americano não. Sul-americano. Sul-americanos, brasileiros. Mas vocês fazem dueto, vocês duas? Não, a gente já nunca. fez na Tijuca. Eu competi em Pequim e Londres com a Nayara Figueira, que era minha parceira. A gente foi representante do Brasil nessas duas edições, depois da Bela e da Carô, que foram Atenas e Sydney. A equipe nos Jogos Olímpicos nunca se classificou, vai ser a primeira vez até. Mas eu, sim, já competi por muitos anos a prova de dueto, inclusive nos Jogos de 2008 e de 2012. Quer dizer que, então, agora, nas Olimpíadas, no Rio de 2016, é a primeira vez que o Brasil disputa equipe. Isso. E vocês duas são. Exatamente. E a gente vai ganhar ouro. Sim, a gente treina para isso. A gente faz o treinamento constante no centro de treinamento do time Brasil, que é lá no Maria Lenk, na Barra, onde vai ser a prova dos Jogos Olímpicos, lá no Parque Olímpico, para treinar. A gente que tem duas piscinas muito boas que foram recém-inauguradas em João Pessoa e em Salvador, que isso é um super ganho para o esporte. São piscinas oficiais, que a gente tem muita carência de ter piscinas profundas. O nado precisa de uma piscina de 3 metros para... De profundidade? De profundidade, ela é normalmente 25 metros por 30, né, de competição, e a profundidade de 3 metros. E como é que começa, por exemplo, a preparar uma coreografia? A gente primeiro faz a escolha da música, né? Tem ideias, as atletas ajudam, mas a decisão final é da técnica. E... Chama técnica, não chama coreógrafa? Não, técnica. Técnica, tá. E aí, a gente... É melhor... Depende, né? Porque a gente tem formações que a gente faz durante a coreografia. E aí... A gente primeiro começa pela formação, às vezes, e aí vai montando a coreografia em cima da música. Depende, às vezes a gente cria um pouco fora d'água, às vezes dentro, depende do movimento também. E tem as alçadas também, que é quando a gente joga a menina para cima, sobe uma pessoa fora d'água. Isso tudo a gente vai adaptando fora e dentro d'água. Mas a gente, como atleta, também costuma ser coreógrafa, porque a gente... Essa aqui é super boa coreógrafa, a gente tem umas ideias que... A gente dá ideias, a gente faz movimentos diferentes, coisas que a gente também já está mais adaptado, ou gosta de outra coreografia, aquele famoso... nada se cria, tudo se copia e se adapta. E melhora, né? Então, a gente também tem um quê de coreógrafa também. Essa coreografia olímpica a gente fez em 2015, competimos o Pan-Americano, o Mundial, as competições anteriores a elas, que eram as principais, e ela está sendo a mesma coreografia, a mesma música, e a gente vai adaptando por feedback de juízes, por coisas que a gente não achou que não ficou favorável à equipe naquele momento. Então, a gente vai adaptando e melhorando. Então, assim, é a 30ª versão que vai ser apresentada nos Jogos Olímpicos. Como é que chama jogar pro alto uma pessoa? Acrobacia. Alçada. A gente, tecnicamente falando, é alçada. Alçada. E tem vários tipos. Tem de plataforma, tem estaca. Plataforma, quando a gente sobe uma menina... Fica uma menina base, na horizontal e várias menininhas aqui segurando. E uma em pé. E uma em pé. Várias? Exatamente. No caso, 6 meninas, né? Porque essa tá na horizontal e a que tá em cima e as meninas segurando. Chama estaca. Não, essa é plataforma. Plataforma. Estaca é mais no ombro, né? Tipo, fica uma menina em pé e a outra em pé no ombro dessa. E mortal é quando a gente lança, né, a menina pro... E ela dá um salto. É uma acrobacia, exatamente. Acrobacia. A gente costuma ter fotos do esporte em que tem essas alçadas, que a menina de cima tá lá bonitona, né? Toda lindona, Embaixo. sorrindo. Embaixo tá todo mundo assim, todo mundo até cair aqui. Todo mundo se segurando pra tentar subir, porque realmente embaixo d'água o juiz não tá vendo, e nessa hora é que tá todo mundo muito junto tentando E o juiz não levantar. vê embaixo d'água, né? Transparente, quase, cristalina. Mas nesse mais caso, veneno. como Não é dá pra- uma estaca, não dá pra ver. Ela tá ali, o juiz tá focado no que tá aparecendo cima. pra Não tá cima. aparecendo assim, né? Exato. A música você ouve dentro da água? Ouvimos. A gente tem um aparelho subaquático
E aí, a mesma coisa que tá tocando em cima, a gente tá ouvindo embaixo. E essa de cima tá lá toda... Toda lindona, toda sorrindo. E durante a coreografia, a gente tá lá rindo, levando chute embaixo d'água, batendo uma na outra. Todo mundo fala, não, mas é um esporte super lindo. Cheio de roxo na canela. Cheio de roxo. É um esporte de contato, que a gente se bate muita coisa. Porque na coreografia a gente tá super pertinho uma da outra. Quando a gente tá longe, isso é considerado, enfim... Perde ponto, Perde ponto. né? Perde ponto, é feio. E tem quesitos, assim, que na escola de samba, assim, acrobacia, não sei o quê, tal, não. São Como é? divididos em 3 partes. Me corrija se eu estiver falando errado. Tá. Impressão artística, que cobre tanto o tema da música como a fluidez da coreografia, a combinação com a música, se você está usando movimentos que dão a entender ao tema que você escolheu. A impressão artística, execução, que é a dificuldade. Se a gente costuma falar para os leigos, quanto mais você sair da água e mais alta você estiver na água, mais nota você vai ter. Tanto de cabeça para baixo, quando a água está batendo aqui na sua cintura e você está saindo mais a perna. E quando você está de cabeça para cima, quando você está olhando para o juiz, e quanto mais o corpo você tira da água. E a dificuldade da coreografia também. E a dificuldade da coreografia, como os movimentos de giro, que são mais difíceis, movimentos de abertura, que são de flexibilidade. A gente vai poder torcer quando vê, por exemplo, dizer assim, ó, Lara, saiu bem. Exatamente. Assim. E nosso esporte não pode botar o pé no chão, né? Então, essa é a Não grande... pode botar o pé no chão? Não pode. Não. E perde 2 pontos, e isso é muita coisa pra gente. Qual é o total de pontos, assim? 10. 10. Não, 2 pontos em 10 é enormidade. É muita coisa. Muita coisa. E a rotina de ensaio, ela é muito pesadona, vocês ensaiam muitas horas. gente. Não chama ensaio, chama treino. Treino. Né? Tá acostumado a falar ensaio. Ensaio. A gente Coreógrafa, treina- técnica, treino. A gente treina de 7 às 3 horas da tarde, todo De dia. 7 da manhã até as 3. até as 3 da tarde. E aí a gente treina de segunda a sábado, Mas em que período vocês treinam assim? Quando tá perto ou a vida toda? a vida toda. Vocês já treinaram hoje? Já. De 7, de que horas? 7 até às as 3. De 7 às 3? E estão inteiras assim? E tem muitos movimentos que a gente precisa, por exemplo, a gente tem 18, 20 anos de carreira, mas tem alguns movimentos que eu tenho facilidade de fazer, a Pamela tem outros movimentos que ela tem facilidade. Ou que eu tenho vícios de movimentos que precisam ser corrigidos para que a gente chegue numa harmonia. Então, Ainda assim, mais 8, né? Exatamente. Ainda mais 8 brasileiras. Porque as brasileiras têm uma dificuldade, porque o nosso biotipo não é nem um pouco parecido. A gente pega umas russas, chinesas, elas são fabricadas... Iguais. São todas exatamente a mesma mesma forma. coisa. E a gente não. Então, Não tinha tentado para isso. pra gente ter uma coxa maior, uma bunda menor, um centro de equilíbrio é mais complicado, é mais difícil. Então a gente tem que ainda corrigir essas anatomias que a gente tem como brasileiros diferentes. Assim. Teria que uniformizar as bundas. Exatamente. E muda o centro de equilíbrio, né? A gente que precisa disso quando tá de cabeça para baixo. Tem meninas que precisam fazer movimentos compensando para ficarem mais... Porque quando tem uma bunda maior ou um peito maior, isso Muda o equilíbrio. Muda o equilíbrio. É todo... Tem uma parte científica por trás que explica isso, que a gente realmente sai atrás das nossas adversárias. Temos que interromper o programa. Os marcianos invadem a Terra. Orson Welles mandou os marcianos embora. Volta o programa. A atual treinadora é brasileira ou estrangeira? Brasileira. E ela já foi atleta de idade sincronizado? Já foi, não foi na época de balé aquático, mas estava ali na transição. Na transição, né? Na verdade, são 3 técnicas, né? A principal
É, essa que a Lara falou. Aí tem uma que já foi para a Olimpíada, né? Verdade. A Glaucia Soutinho já foi à Olimpíada como solista, na época que tinha prova de solo. E a Magali Cremona, que também já está há muitos anos no esporte, super experiente e que está na seleção. O Brasil vai disputar dueto também? O Brasil vai disputar dueto e equipe. É. Com a Luísa Borges e Duda Micucci. E elas duas fazem parte da equipe de vocês também? Fazem Fazem. parte. Ah, é? Nas Olimpíadas a gente só pode entrar com 9 atletas. E então só uma reserva. Aí, elas E a têm que reserva? entrar. Treina junto e tal? Tá sempre treinando também. Sempre treinando. Ela normalmente é a mais esperta, que sempre sabe todos os lugares. De todas as meninas, né? Exatamente. A gente tem, digamos que duas coreografias, 2 dias de competição. Ah, tá. E aí, uma é a rotina técnica e outra a rotina livre. Essas 2 notas são somadas e dá o campeão. Então, na rotina técnica, que dura 2 minutos e meio, tem 8 elementos obrigatórios, que todos os países que estão competindo nessa fase, essa prova, executam os mesmos elementos obrigatórios. E no outro dia, com a equipe livre, como o nome diz, livre. Então, essas 2 rotinas são somadas e dá o campeão. Mas a outra é igual para todas. Que é igual, não o tema, não a música. São Elementos. 8 elementos dentro da rotina. Essa rotina técnica precisa ter Uma alçada. obrigatoriamente uma alçada. E aí, o segundo elemento é uma alçada de barracuda. É quando a gente fica bem juntinho com as pernas embaixo d'água, assim. E aí, depois a gente faz um movimento e explode para cima da água na vertical. Dá para fazer, né? Eu até pensei como é que eu ia fazer. E aí a gente explode e volta. Todos os países fazem esse elemento de explode e desce durante E a a rotina. rotina técnica, ela tem que ser igual do início ao fim. Os movimentos das 8 meninas tem que ser o mesmo, O mesmo. entendeu? Vocês disseram uma coisa aí, eu acho que você que disse, Lara. Que apesar de a gente já ter muito tempo, eu vejo vocês são 2 garotas, né? Jovens. E você falou 20 anos. Claro, não é? Porque você começou com 2, 3... Não, quem me dera. Comecei com 8, tô com 28 anos. 20 anos de carreira, já há um tempinho. Já tô bem velhinha pro esporte. Todo mundo... Eu sofro bullying lá na equipe. Você é mais velha. Se bem que a do fama do 27, então não tá muito longe. Eu acho que a gente tinha bengala aqui. Não faz Pra hora de Nem sair. brinca aqui, ó. As meninas duas já velhinhas. zoam todo dia. Não, a gente deve ter aqui, mas o pessoal te apoia, as 2 velhinhas. As 2 velhinhas, Lara e Pamela. Mas olha só, velhinhas, e prêmios? A gente tem aqui... Esse ano a gente competiu o Sul-Americano, em Assunção, no Paraguai. E a gente trouxe as medalhas, apesar de estar parecendo bronze isso aqui é um ouro. A gente ganhou ouro, gente. Ouro paraguaio. E a gente ganhou todas as provas. A gente competiu solo, dueto e equipe. E ganhou todas? Ganhamos todas. A gente... E o dueto misto também, que entrou agora, né, como prova, e foi a primeira competição deles, do Brasil, no Sul-Americano. E eles conseguiram ganhar também o ouro. Esse tem vários esportes representados, esportes aquáticos, porque era um sul-americano de esportes aquáticos. Então, tem natação, polo aquático, saltos ornamentais, a maratonas aquáticas e o nado sincronizado. A gente que foi representando o nado. E aqui a gente tem também algumas medalhas que a gente ganhou no ano passado. A gente que, antes do Pan-Americano no Mundial, a gente teve algumas competições preparatórias. Então, no nado, a gente tem poucas competições oficiais da FINA, que é a Federação Internacional de Natação, de todos os esportes aquáticos. Então, a gente acaba indo a competições nacionais de outros países que são abertas para os países estrangeiros. E a gente ganhou a medalha de ouro no alemão, a gente ganhou medalha de ouro de prata no francês. Então, o Brasil Open também, que foi o mesmo campeonato aqui no Brasil, que tiveram países
acaba sendo um pouco mais fraco do que o Mundial, porque não estão todos os países do mundo, mas que é super relevante no nosso meio, né? E a última que a gente trouxe foi... eu acho que é uma medalha super especial pra gente, que foi o nosso primeiro Pan-Americano, em 2007. Foi o Pan-Americano do Rio, em que a gente competiu na piscina da Olimpíada, que vai ser a mesma piscina da Olimpíada, o Maria Lenk. E a gente teve uma mini emoção do que a gente vai ter na Olimpíada, com os brasileiros, familiares, amigos, todo mundo presente. Vocês, quando estão em outros países, às vezes tem torcida brasileira, vez por outra? Tem, assim... Dois. 4. A família Brasil. Quando tem uma bandeira, nossa, demais. Vocês não respiram dentro da água, né? Fica... Não, Aí sai e respira. A gente usa aquele nose clip, que é um objeto que tampa o nosso nariz pra gente não entrar água quando a gente tá de cabeça para baixo. E, naturalmente, nossa respiração é feita pela boca, né? Só quando tá de cabeça para cima. E de cabeça para baixo, nada? Não. 2 perguntas. Que tipo de música vocês dançam e que tipo de músicas vocês duas gostam? O meu estilo é totalmente diferente do da Lara. Eu gosto de pagode, sertanejo, funk. A Lara... Eu já gosto de um pop, não tenho uma característica de música muito, muito forte, assim, mas eu sou mais, assim, já rola uma MPB pra mim, de vez em quando, mas a gente realmente é bem diferente. E para nadar, e qual é a música? Pro nado, digamos, para competição? Eu, particularmente, gosto muito de um ritmo mais contemporâneo, uma coisa mais recente, que explore um pouco mais algum tema específico que você vai contar uma história por detrás. Eu e a Nayara, em Londres, a gente fez o tema do corpo, e que a gente foi atrás da companhia O Corpo para entender melhor como é que eles dançavam, como é que eles... se movimentavam ali no palco. Então, a gente fez um estudo por detrás desse tema, e foi bem bacana. Dançamos também Arnaldo Antunes, que a gente botou a Garota de Ipanema também no maiô, uma mistura bem brasileira. E tem muitos estilos assim clássicos que a gente nada, influência da Rússia, que vem muitas vezes ao Brasil, dá treino pra gente. É um estilo um pouco mais tradicional, mas que também funciona super bem no nado. Mas eu acho que eu fico mais para esse lado contemporâneo, de sempre inovar, assim. Mas quando a gente está na equipe, a gente também tem que pensar como um todo. Não dá para você ficar exclusivamente na sua tendência ou no que você mais gosta. Eu adorei essa história de vocês terem tido contato com o corpo. Sim. Com Pederneiras. Exato. E vocês têm outros contatos com o mundo da dança, com o mundo das artes não aquáticas? Eu acho que as técnicas acabam tendo um pouco mais essa troca. Eu também, outra experiência de dueto, eu fiz frevo, exatamente. Foi no Pan-Americano de 2007, foi para a Olimpíada de 2008 e que a gente Teve o Carlinhos Jesus, que a gente teve essa troca. Com Carlinhos Jesus? Exatamente, foi incrível. Ele abriu as portas da academia dele para a gente ir lá dançar. Porque eu acho que você precisa entender um pouco mais do mundo, do tema que você está falando, e você não pode só achar, eu vou fazer uma coreografia, vou ver ali na internet e tal. Não pode ser muito raso. Acho que você tem que fazer um trabalho por trás para você entender melhor. Lembro quando eu era bem pequenininha também, eu fiz uma parte de Romeu e Julieta, e no tema da coreografia, eu era júnior, fui atrás de esgrimistas para tentar saber como é que era a técnica. Eu curto bastante ter essa investigação por detrás do tema que você vai desenvolver. Acho que é super importante para você passar para o juiz, por exemplo, um movimento verdadeiro que você quer transmitir naquela coreografia. A gente já teve uma professora de balé, mas agora a gente não tem mais a professora, mas a gente sempre faz um trabalho, a gente chama de Zala,
E aí tem tudo envolvido. Tem ginástica artística, tem um pouco de balé, tem um pouco de tudo. Há uma influência muito grande, né, do balé quando as meninas entram, principalmente, equipe júnior, categoria juvenil, que há uma necessidade maior de você ter esse domínio corporal, de ter... Então, é super interessante a gente se envolver com um balé clássico mesmo. E isso acontece quando a gente é da categoria abaixo da adulta. Vocês acham que dá para mostrar aqui na nossa piscina? A gente pode fazer perninha, gente, olha. Como é perninha? A gente... Bem, eu e Vem cá. Dá sim. É melhor virar de costas. Vê até aqui, tá nessa banheira linda e não vai fazer nada? Exatamente. Como assim? Como assim? Eu sou o juiz. E, Adebar, uma coisa que a gente sempre fica, piscina ou qualquer lugar que a gente vá, assim, de férias, faz uma perninha pra cima aí, qualquer coisa. Tem essa mania, né? Tem. Qualquer coisa. É, faz Só no assim. cancan. Cancan é um movimento que a gente, como se a linha da água estivesse aqui. Sim. Pode botar. Fica com vergonha, não. Pode botar. Vem pra cima. Eu atrapalho daqui, não? Não. Flamingo, botar aqui né? minha Flamingo. mão. Flamingo, exatamente. Porque o cancan normalmente é na horizontal. Ah, Aí a gente vai... Flamingo. Cancan duplo. E aí a gente pode fazer troquinhas. Direita, esquerda. Vai. Direita, esquerda. Direita, esquerda. Faz assim, ó, Demar, uma pra frente, direita, e uma pra cima, lá, esquerda, ó. esquerda. Com a mãozinha, exatamente. E agora, sorri. Ei, Aê, eu acho que eu fiquei com a cabeça meio assim. Tem que comer a cabeça. Mostra assim.